Olá, sou Angela Nico, estou agradecendo o convite da Associação de Dislexia de Piauí. Muito obrigada. Então, vamos começar a nossa aula. Pronto. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as práticas pedagógicas no processo de alfabetização da criança com dislexia. Sou Angela Nico, fonoaudióloga, psicopedagoga clínica, pesquisadora do Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva Experimental da Universidade de São Paulo, com o professor Fernando Capovilla. Eu faço pesquisas com os nossos disléxicos. Estou presidente voluntária da Associação Brasileira de Dislexia e diretora da CEDA, que é o Centro Especializado em Estudos de Aprendizagem, onde a gente faz avaliação e intervenção. A CEDA é uma parceira da ABD. Então, antes de começar a falar no processo de alfabetização da criança com dislexia, eu achei melhor a gente falar um pouquinho, se localizar um pouquinho na dislexia, o que a gente atende, o que é, para depois focar nessa alfabetização. Então, a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurobiológica. Ela é caracterizada pela dificuldade no reconhecimento de sons, na decodificação, na fluência e na ortografia. E essa dificuldade é um déficit no componente fonológico da linguagem que não é esperada em relação às outras habilidades cognitivas, né, que são consideradas na sua faixa etária. Então, essa criança, adolescente, adulto, vão falhar nesse processo da alfabetização. Então, o que é a dislexia, né? Quais as dificuldades da dislexia? Dificuldade em leitura, em ortografia, então, ela vai trocar, omitir, fazer aglutinações, na escrita, no processamento auditivo. Alguns disléxicos têm o processamento auditivo alterado, outros não. E não é porque ele tem o processamento auditivo alterado que ele é disléxico. Nem que ele tenha o processamento auditivo alterado, e nem que ele tenha a dislexia, todos têm processamento auditivo alterado. Não. Mas a grande parte das crianças, adolescentes e adultos com dislexia tem o processamento auditivo alterado. Dificuldade na memória, ou de longo prazo, ou de curto prazo. A inteligência é na média, então precisa ter inteligência na média para ser disléxico, e na maioria das vezes eles têm inteligência acima da média. Tem dificuldade no planejamento, muito desorganizado. Outros têm dificuldade no processamento visual, como no processamento auditivo. Alguns têm e outros não têm. São muito lentos na cópia, na leitura, tudo que é produção escrita, oral, eles são bem lentos, né? Muita dificuldade na direção direita, esquerda, em cima, embaixo, né? O comportamento, na maioria das vezes, eles são muito tímidos, porque eles, como eles são inteligentes, eles percebem essas dificuldades, então eles ficam quietinhos. Ou os outros, que são muito elétricos, né? Eles não conseguem acompanhar na sala de aula, então eles ficam atrapalhando a sala de aula. Fala, alguns tiveram atraso na fala, mas eles articulam bem, falam bem, o oral deles é muito bom. Então, na ortografia, então eles vão confundir sons e letras, não se lembram das formas das palavras. Na escrita, dificuldade para controlar o lápis ou a caneta, então eles têm a letrinha feia, que é disgrafia, 99% do disléxico tem essa letra feia. Tem muita lentidão, como eu já falei para vocês, né, para copiar, para fazer uma escrita espontânea. Muita dificuldade, essas dificuldades na ortografia vão limitar esse trabalho escrito, então eles fazem um trabalho, por exemplo, uma escrita espontânea pequenininha, nas provas os textos são bem pequenininhos, não conseguem organizar o pensamento para escrever. Eles falam que, lembra que eu falei, você pergunta para ele oralmente, ele vai falar super bem, mas na hora de escrever eles têm muita dificuldade. Tem muita dificuldade com múltiplas instruções, né? Então não adianta você falar, abre o livro, página tal, exercício tal. Vocês têm que falar, um exercício, ele abre o livro. Página tal, ele abre o livro. Exercício tal, ele pega. Senão ele não consegue. Memória, muita dificuldade com a memória de fatos e imagens, nomes de pessoas.
e com a tabuada. Inteligência, aquilo que eu já falei para vocês, na média ou acima delas, né? E muitas vezes muito inteligente em áreas específicas, ou para desenho, ou para matemática, ou para muitas outras áreas específicas. Planejamento, eles não têm noção do tempo, são bem atrapalhados, desorganizados, muita dificuldade para organizar trabalhos. Processamento visual, muitos comentam que as palavrinhas dançam, e é verdade, os disléxicos que têm processamento visual alterado têm o movimento sacádico alterado, por isso que as letrinhas, as palavras pulam, né? Sente pressão nos olhos e muita dor de cabeça. Velocidade, eles são lentos para aprender todos os processos por causa dessa memória ou imediata ou de longo prazo prejudicada, lentos para copiar e precisam de mais tempo em provas e exames. Leitura com muita lentidão, né? Ou incapacidade de aprender a ler, né? Os pequenininhos, né? Muita dificuldade em decodificar os símbolos do alfabeto, de fazer essa relação fonema-grafema, e eles pulam palavras, linhas, e não tem nenhuma expressão ao ler. Assim, é bem linear, sem nenhuma expressão. Eles usam ponto, vírgula, sinais para expressão, nada. Fala. Alguns tiveram atraso na fala. Como eles têm muita disnomia, que é a capacidade de nomear alguma coisa, por exemplo, eles veem a cadeira, eles não lembram da palavra cadeira. Eles falam, eu sei que serve para sentar. Eles veem o celular, eu sei que serve para jogar, para telefonar, mas eles não lembram. Então, tem muita dificuldade para encontrar a palavra correta. Então, o que vai atrapalhar? Na hora de uma escrita espontânea, na hora de uma prova dissertativa. Muita dificuldade com rimas, né? Desde pequenininho ele já tem essa dificuldade. Comportamento, baixa autoestima, eles negação para a escola, para fazer lição de casa, porque, como eu falei, eles são inteligentes, então eles percebem essa dificuldade, eles sofrem muito, ou apático ou mal criado, né? Ou quietinho na sala de aula, se esconde, ou super hiperativo, não uma comorbidade, um transtorno de hiperatividade. Ou assim, ele quer atrapalhar porque ele não consegue continuar. Então, o que é importante? A identificação e a intervenção precoce. Por quê? Vai reduzir esse sofrimento que ele tem clínico, né? Psicológico e social. A gente vai ver muito esse sofrimento psicológico e social no adolescente e no adulto. É muito triste. Então, por isso, quanto antes for feita essa avaliação, não vai instalar um quadro psicológico como consequência dessas dificuldades. Então, o que é muito importante para a gente saber se ele é disléxico ou não? Essa avaliação multi e interdisciplinar, onde uma equipe, o ideal é uma equipe que trabalhe junto, que fale a mesma linguagem, né? Então, uma neuropsicóloga, uma fonoaudióloga, um exame de processamento visual, um exame de processamento auditivo, uma psicopedagoga, o parecer de um neurologista e ou psiquiatra, muito importante o parecer da escola, e outros, se a gente não consegue fechar os exames, com as avaliações que a gente tem, por exemplo, às vezes a gente precisa encaminhar para um geneticista, porque assim, o que aparece aqui na associação são todas as crianças com a queixa de dificuldade de leitura e escrita, mas, e todo ano a gente faz uma pesquisa, mas 50% das crianças, adolescentes e adultos avaliados não são disléxicos. Então, a gente precisa saber o que eles têm. É um déficit de atenção, é um coeficiente intelectual abaixo da média, muita síndrome, lesões. Então, muitas vezes a gente não consegue fechar o caso dos que não são disléxicos. Então, a gente caminha para outros exames, para outros médicos bem específicos, para nos ajudar a fechar esse quadro. O que acompanha a dislexia? São as comorbidades. Ou alteração do processamento auditivo, ou alteração do processamento visual, ou a descalculia, que é a dificuldade com a matemática, que é diferente da dificuldade na matemática que o disléxico tem, por não decorar a tabuada e por não compreender os problemas. Então, na hora da avaliação, a gente consegue ver bem se a dificuldade na matemática, quando ele tem, é por uma descalculia, que já é um transtorno mais amplo, ou pelas dificuldades da dislexia. Uma desortografia, né, a maioria tem,
que são as trocas, omissões, aglutinações, né? Uma dispraxia, que é uma incoordenação motora, onde ele passa, ele derruba, tem dificuldade na ginástica, né? Então, isso é a nível de cerebelo. Uma disgrafia, que eu já falei para vocês, uma letrinha feia, e um transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. O quadro da dislexia também tem um transtorno de atenção, mas que é diferente do transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E outras coisas, assim, nos adolescentes e adultos, pode acompanhar uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, uma baixa autoestima. Então, a gente tem que ver direitinho o que vem nos quadros. A gente não pode prevenir a dislexia, porque ela é genética hereditária. A pessoa já nasce disléxico e vai morrer disléxico. E não é uma doença, por isso não tem cura. Então, a gente tem que criar estratégias para promoção e para prevenção. Então, o importante é identificar precocemente, estimular essas crianças desde os primeiros anos de vida, sendo ou não uma criança de risco para dislexia, porque como ela é genética hereditária, se um pai já sabe que essa criança pode ter uma dislexia, então ele tem que estimular mais ainda. Desde bebezinhos, o que ele pode fazer? Contar história, conversar muito com o feto, escutar músicas, e logo que nasce, os bebezinhos, você já folheia um livro para ele já vindo imagem, conversa muito, porque isso tudo vai estimular a área frontal, que é a função executiva, que é organização, foco, memória, então tudo isso já vai estimulando, e as áreas corticais que são eficientes para a leitura. Então, estimular sempre, qualquer criancinha. E não adianta a gente fazer uma avaliação, ter um diagnóstico e não tratar, principalmente das crianças de risco, né? Você faz a avaliação, não trata, não alfabetiza ou realfabetiza, a escola sozinha não vai conseguir, né? Tratar dessa criança. Entre 5 crianças, uma é disléxica, mas infelizmente só 1/3 das crianças que a gente avalia vão para a intervenção. A intervenção é demorada, né? Os pequenininhos, as crianças de risco, tem que fazer essa realfabetização, essa alfabetização, depois a criança, o adolescente, o adulto, né? Essa intervenção é muito lenta, pelos problemas de memória imediata, memória de longo prazo e outros problemas, outras dificuldades que acontecem junto. Então, é uma intervenção demorada, 4, 5 anos. Os pequenininhos, o melhor profissional é a fonoaudióloga. As crianças, adolescente e adulto, dependendo do grau da dislexia, se é leve, média ou severa, e do tipo da dislexia, se é mais visual, se é mais auditiva, se é mista, vai para uma psicopedagoga ou para uma fonoaudióloga. Só que o adolescente adulto vai precisar de uma psicóloga, porque o emocional já está bem prejudicado. A dislexia é um quadro amplo que engloba conjunto de características, sendo várias delas presentes antes da alfabetização. Então, o professor na pré-escola já pode perceber muitos sinais nessa criança que vai apresentar ou um quadro de dislexia ou um quadro parecido. Então, a gente recebe, por exemplo, avaliação de criança de risco. O que é criança de risco? São as crianças na pré-escola, no primeiro ano, que já têm os sinais da dislexia, começam com dificuldade em fazer nessa relação letra e som, começam a ter dificuldade nessa alfabetização. Então, ele já vem para uma avaliação, passa por toda essa equipe, só que a gente não vai poder fechar o caso. É uma criança de risco, a gente só vai fechar o caso depois de 2 anos desse processo de alfabetização. Mas essa criança já começa esse processo de alfabetização e de outras, a gente estimula todas essas áreas, né, consciência fonológica, memória, e depois ela volta, depois de 2 anos desse processo de alfabetização. Se ela for disléxica, a gente fecha o quadro. Se ela não for, ela já vai melhorar muito. Então, aqui essa criancinha de 5 anos apresentou essa folha para mim. Oi, amor, Helena gosta. Essa criança escreveu, vocês estão vendo, tudo ao contrário, né? Isso ainda é normal nessa faixa etária. Muita gente fala, o disléxico escreve assim. É raríssimo um disléxico escrever assim. Acontece, mas é raríssimo.
essa outra criança. O camaleão omitiu, né? Aqui, aglutinou, é um pequeno lagarto, omitiu a letrinha. Ele vive nas árvores, aglutinou de novo. Sua cauda se agarram nos galhos. É uma criança no processo de alfabetização, a gente não vai poder falar em dislexia, tem todos os sinais, né, nessa parte de ortografia, nessa letrinha feia. Aqui são palavras que não existem, né, logatomas, né, do eco, pebade, biluri. Então, ele está com alteração nessa parte de escrita, mas tem todas as outras avaliações que a gente vê. Provavelmente ele está com dificuldade de ritmo, ele não consegue perceber que as palavras se separam, né? Então, essa avaliação vai nos mostrar tudo e aonde que a gente vai trabalhar com essa criança. Ele vai ter que ser realfabetizado, né? Mas ainda não vamos poder falar em dislexia. Então, a avaliação e intervenção, por que ela é boa? Preventiva para evitar, né, todas essas dificuldades. Evitar e amenizar, né, que a gente vai conseguir amenizar muito essas dificuldades. E remediativa, né? Então, toda idade tem jeito, né? Porque após o diagnóstico, a gente vai ajudar a diminuir essas dificuldades. Não existe um disléxico igual ao outro, né? A principal dificuldade sempre é leitura e escrita. Cada um vem com suas características e com suas intensidades. Então, é um disléxico diferente do outro. Para o disléxico, desde o pequenininho, é muito difícil ir para a escola, né? É muito triste. Eles sofrem muito. Então, quanto antes a gente perceber essas dificuldades, melhor para essa criança. Essa garotinha, né, ela foi avaliada pela gente, é um caso muito, muito bonito, né, ela morava em Brasília, porque a gente aqui está em São Paulo. Desde pequenininha ela estudou numa escola bilíngue, depois ela foi para os Estados Unidos, ela está morando lá há 5 anos, há 2 anos eu fui chamada para ir para os Estados Unidos, fiz uma reavaliação nessa garota, ela já está hoje com 15 anos, e ela me permite mostrar os desenhos. Então, ela foi desde pequenininha exposta ao inglês, chegou nos Estados Unidos, quando eu reavaliei em português e inglês, continua com as mesmas dificuldades, ela estuda numa escola para disléxico, e para minha surpresa, o coordenador mal sabia o que era dislexia. Então, eu fui conversar com o coordenador, ele ficou super triste, chamou a garota e falou, olha, agora eu estou entendendo melhor o que você precisa, porque lá ela fica o dia inteiro, é integral a escola. Só que essa garota não teve uma intervenção. Quando ela morava no Brasil, ela teve. Lá nos Estados Unidos, ela precisava intensificar essa intervenção no inglês. Então, ela não teve. E olha, e ela tem, lembra que a gente falou que às vezes os disléxicos têm outras facilidades, e ela tem de desenhar. Então, olha como ela se expressava aqui. Essa menininha, essa bonequinha, ela não conseguia falar todas as letras, e todos os desenhos que ela fazia, ela inventa muitos animaizinhos, tudo chorando. Depois que eu conversei com o professor, fizemos uma organização de terapia para ela, olha como ela está. Então, ela ainda tem as dificuldades, mas ela está se sentindo acolhida, está fazendo uma intervenção e está melhorando muito bem. Qual a melhor idade de diagnosticar ou começar esse processo de alfabetização num transtorno de aprendizagem? Então, a gente recebe de criança de risco, antes do processo de alfabetização, com 5 ou 6 anos, depois até 12 anos é a criança, o adolescente de 12 a 18 e o adulto após 18 anos. Todos dá para fazer uma intervenção, né? Com o adulto é o mais fácil da gente fazer a intervenção, porque eles sabem o que eles têm e eles sabem o que eles querem. E mesmo com o adulto eu volto todo o processo de alfabetização para eles recordarem. Então, o que as principais dificuldades que a gente vai ver? Leitura e escrita, sempre a principal. Dificuldade no processamento fonológico, que é letra e som, consciência fonológica, no processamento ortográfico, muita dificuldade ou na memória de curto ou na memória de longo prazo, ou em ambas as memórias, atenção visoespacial, habilidades motoras, funções executivas.
Então, não adianta, quando a criança vem para uma intervenção, criança, adolescente, adulto, a gente não vai focar só na leitura e escrita, porque é muito dolorido para ela, é o lugar que ela tem maior dificuldade. E vocês viram que e tem outras dificuldades que acompanham. Então, a gente tem que ver, treinar memória, treinar foco, treinar organização, concentração, que tudo isso é função executiva também. Porque isso vai ajudar também na sala de aula. E, assim, muito interessante que a gente fala para os professores, para os pais. E não adianta a gente fazer só no papel, a gente tem que treinar, ajuda do computador e de jogos, senão essa criança não vai conseguir, ela vai ficar desesperada, se você focar na leitura e escrita. Então, a gente tem muitas ajudas de outros jogos de computador e de tablet. Agora, o que acontece? A leitura é uma intervenção cultural que surgiu só há poucos anos, né? Assim, na evolução dos humanos modernos, é pouquíssimo anos a gente falando toda essa história, comparando com a fala, né? Então, não tem no cérebro nenhuma localização para a leitura, como tem para a fala, para a visão, para a audição. Então, a gente tem que usar outras áreas, né, com outras funções para nos ajudar. Então, e a gente, fazendo essa intervenção, a gente vai estimular todas as outras áreas que vão nos ajudar nessa área da leitura, né? Então, vocês estão vendo aqui, assim, cada área tem para visual das palavras, entrada das letrinhas, né? Atenção, articulação, fala. Então, tudo isso, lembra que eu falei, a gente tem que estimular todas as áreas. E uma coisa, assim, também muito importante, que tem muitas pesquisas que nos ajudam, muitas pesquisas. E uma delas é assim, a criança é avaliada, eles fazem uma ressonância magnética funcional, a gente vai ver muitas áreas que não estão sendo ativadas, depois desse processo de alfabetização, de realfabetização, todo esse processo de intervenção, todas essas áreas melhoram muito. Então, como é importante a avaliação e a intervenção dessas crianças, adolescentes e adultos. Qual o melhor método para alfabetização? Assim, eu posso falar muito disso, que é o método fônico, pela minha experiência, eu estou nessa área há 32 anos, e por congressos que vou, principalmente nos Estados Unidos, o mundo inteiro usa alfabetização fônica. 2 países que não, o México e o Brasil. Algumas escolas já usam, né? Outras ainda não. Muitas pesquisas, né, nos ajudam, que nem eu falei para vocês, eu estou acostumado à alfabetização, não só para disléxico, com síndrome de Down, para qualquer criança que tem um atraso na alfabetização, com sucesso, né? Então, o professor Fernando Capovilla diz que é o mais indicado para as crianças disléxicas, devido à estimulação do processamento fonológico, nessa relação com a letra com som, a estimulação das habilidades metafonológicas, né, o que vem junto, e a correspondência grafo-fonêmica, relação letra e som. Derrame, que também é um grande pesquisador, o que ele fala? A alfabetização de crianças disléxicas deve visar a consciência fonológica, e o importante é o uso do computador que associa o treinamento auditivo ao visual, pois a atenção que a gente dirige, né, com essas correspondências, né, assim, a figura de uma boquinha, tudo isso, vai melhorar muito a atenção. Ele não está usando só o visual, só o auditivo, só o tátil. Tem que usar todas as funções para a gente ter muito mais sucesso, né? Então, vai melhorar muito os scores da leitura e vai melhorar, a criança vai começar a ler quase que igual a criança que não tem dificuldade. Então, assim, nós aqui na Associação Brasileira de Dislexia, a gente fez essa cartilha que foi aceita pelo MEC, né? Então, essa cartilha vem com 2 volumes, é bem para o início da alfabetização, mas como eu falei para vocês, criança para alfabetizar é uma coisa. Agora, a criança, o adolescente, o adulto, quando volta para mim com muitas trocas, omissões, a leitura ruim, eu volto, porque, como eu falei para vocês, a maioria das escolas não tem esse método aqui em São Paulo. Então, o método silábico global para o disléxico é muito confuso. Então, você volta nessa
relação fonema-grafema, letra e som. Então, essa cartilha tem para o comecinho da alfabetização, mas a gente usa também para os outros. Vem uma apostilinha com a parte tátil sinestésica, então tem a letrinha em relevo, e vem um DVDzinho mostrando como é formado esse som. Então, tem todos os estímulos, visual, auditivo e o tátil sinestésico. A dislexia está associada à dificuldade em processar a ortografia, que é a forma escrita, e a fonologia, a estrutura da palavra. Então, a gente tem que mexer com tudo, né? Então, a gente começa com a relação letra e som, fonema e grafema, como é formado o som, por isso que essa cartilha é muito boa, né? Então, os pequenininhos, por isso que é melhor a fono, que vai falar, olha, você põe a linguinha aqui, você vai fazer, tem vibração das pregas vocais, não tem, tem motorzinho, a gente fala, tem um motorzinho, né? O F, o V, o P, o B, então tem motorzinho, não tem motorzinho. Aí você vai para a combinação das vogais com consoante, a consciência fonológica. A gente vai ensinar, por exemplo, porta, sem o R, fica porta. Porta, se você põe o R na frente do O, prota. Então, tem um monte de exercícios que essa criança, isso já é mas depois que ele passou já foi alfabetizado. Rimas, eles têm muita dificuldade com rimas, principalmente na pré-escola. Eles não conseguem perceber, atirei um pau no gato, o que rima com gato, né? O adolescente e o adulto disléxico continuam com essa dificuldade. Depois a gente vai mexer com palavras e textos mais simples, né? Frases mais simples. Na leitura, a gente vai ver a precisão e a velocidade. Então, a gente dá a leitura com uma intenção, primeiro para ver a precisão. Então, a gente vê como essa leitura. Depois, se a gente vai treinar a velocidade, a gente dá a mesma leitura, sempre melhorando essa velocidade. Porque quanto mais ele conhece a palavrinha, quanto mais ele aumenta o vocabulário, vai aumentando essa velocidade. Então, a gente vai ver a fluência, a leitura oral dirigida de palavras ao texto simples. Então, tudo isso também é importante. E a compreensão, como se ele compreende, a gente vai dando textos pequenininhos, frases pequenininhas, vai melhorando esse vocabulário e esse texto. E a associação fonema-grafema vai depender também do quê? Do processamento fonológico, né? E de alterações do processamento auditivo e visual. Outra vez, a gente tem que trabalhar tudo nessa alfabetização, né? De novo, cada criança tem um estilo e um ritmo diferente de aprendizagem. Então, a gente que faz avaliação tem um protocolo igual para todo mundo, só varia as idades. Agora, a intervenção é um protocolo para cada disléxico, para cada criança de risco, para o adolescente e para o adulto. E cada um, ele é disléxico, mas tem as outras comorbidades, né? Então, a gente vai descobrir o estilo dessa criança, se ela tem mais facilidade no visual, no auditivo, né? A gente começa a intervenção nas atividades que ela se concentra, porque ela chega bem. Pois é, e o disléxico se cansa muito por causa dessas alterações que ele tem no cérebro, né? Não é uma lesão, são células fora de lugar, né? Células que têm outra função, então eles se cansam muito. Então, você percebe nos pequenininhos, na sala de aula, nos adolescentes e os adultos, você percebe o cansaço deles, eles até bocejam. Funções executivas também a gente tem que ajudar bastante, que vai ajudar na sala de aula, ajudar ele a fazer uma lição em casa, né? A memória, a organização, o foco, a concentração. E a intervenção é cumulativa e sistemática. Então, vamos ver. Na leitura escrita, reconhecimento das palavras, então a gente vê que nível que ele está logográfico, que ele lê, por exemplo, a Coca-Cola, o McDonald's, aí a gente começa a relação letra e som, né, alfabética, e vai para a parte ortográfica. A gente vai ver essa fluência e a compreensão do vocabulário e da estrutura textual, como é que eles escrevem. Então, primeira coisa, a relação fonema-grafema, a gente tem que falar, muito importante, que cada som tem a letra que representa. Agora, o que acontece? A nossa língua é mais ou menos transparente. O que quer dizer isso?
nem toda letra vai corresponder a um som, né? O P vai sempre ser o P, o vai sempre ser o Só que o S não é sempre o S. Tem 11 representações gráficas. Então, nossa língua já é difícil para o nosso disléxico. Então, é uma língua mais ou menos transparente, porque a língua transparente, que a relação é direta, todas as letrinhas têm o mesmo som. A língua mais transparente do mundo é a finlandês. Agora, a língua mais opaca do mundo é o inglês. E o nosso disléxico tem muita dificuldade em aprender uma segunda língua. Você vai ver, se na alfabetização, se ele tem dificuldade para fazer a relação da letra com o som, por exemplo, o P troca com D, com P, com Q. Imagina, o nosso A é A, mas o A do inglês já é E. Então, ele vai ter dificuldade para gravar o nosso português e vai ter dificuldade com o inglês, com o alemão. Mas isso acontece com o disléxico do mundo todo. Eles têm muita dificuldade com o segundo idioma. Então, eu começo com esses grupinhos, né? Primeiro o P, o B, o M, depois o T, o D, o N, o L, o F, o V, depois esses grupinhos de diferença, C, o K, o G, o R, todos que têm o mesmo som, e o S, os sons do S. Depois, assim, relação de vogal com consoante, que eles fazem muita confusão, eles invertem, eu vou mostrar algumas para vocês, né? Então, a gente treina bastante o AS, o AU, o AR e o AN. Lembra que eu falei para vocês cumulativo e sistemático? Se eu estou ensinando o AS, eu vou AS, S, isso, ASUS. Então, eu dou palavrinhas, dou exemplos. Quando eu vou passar para o A, o AU, eu volto para ver como está, porque eles têm, lembra, a memória imediata ou de longo prazo prejudicado, então, eu dou um grupinho novo, mas eu volto no velho para ver, né? Então, dou milhares de exercícios, eles mesmos fazem joguinho da memória, dominó com as palavrinhas, tem diversos exercícios que a gente pode usar. Aí, o uso do H inicial, grupos consonantais, que eles têm muita dificuldade. O uso do L e do U também tem muita dificuldade. O uso do e o am. Não adianta você explicar assim, comeram e comerão. É passado e futuro. Não. É a dificuldade que eles têm na tonicidade, onde que está o acento da palavra. Então, eu estou até fazendo uma pesquisa de tonicidade com o professor Fernando Capovilla. Então, os nossos disléxicos, principalmente estou fazendo com o adulto, eles ainda têm muita dificuldade. Comerão, então a tonicidade é no comerão, é no ão, e comeram, então é o me, né? Então, e acaba com a N. Então, a gente tem que ensinar por aí os nossos disléxicos. Então, a gente começa com as vogais, né? Na cartilha, vocês estão vendo que tem a boquinha formando como que é o A, todas as formas do A, né? E no DVDzinho tem o A. Então, a gente começa. Esse é o Arthur, que tem um pai disléxico severíssimo. Ele veio para a gente com diagnóstico de ou deficiente mental ou um Asperger. Então, ele era pequenininho, a gente começou a trabalhar. Vocês estão vendo, ele está fazendo, né? Está sentindo a vibração das pregas vocais, né? Aqui ele já está escrevendo. Vocês estão vendo, todas as letrinhas, né? Tem sempre a pista e a pista no DVD. A próxima etapa. Então, primeira etapa, todos os sons com a correspondência da letrinha. Então, aqui o Arthur, já com 8 anos, ele já tinha adquirido tudo, mas ainda não estava consolidado. Então, um dia eu pedi para ele, desenha para mim 3 coisas. Então, ele desenhou uma caixa, um coração, uma estrela. Fiquei super emocionada, que ele escreveu caixa, coração, só a estrela que ele esqueceu o S. Eu falei, o que é isso, Arthur? É o mundo do Arthur. Aí eu tive que escrever para ele para saber o que era, porque ele não conseguiria escrever. Então, na caixa, falou que é uma caixa secreta, que tinha poderes, o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, e poderes dos super-heróis. Ele ama super-heróis.
E como o Arthur tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade para fazer essa aquisição dessa alfabetização, então a gente tinha que brincar muito. Então, lembra, ele ama super-heróis, então ele tinha a capa de super-heróis e eu a minha. Eu tenho um armário cheio de fantasias. Então, hoje eles eram o super-herói da letra A. Então, a gente cortava a letra A, fazia em lixa, então tudo colava na capinha dele. Então, aí coração, o que ele tem no coração? Tem amor, poderes, amigos, a Ângela, a fono dele, a família. E na estrela tem a escola, música, o rock, o brilho, o poder, a Márcia, porque eu sou a fono, eu trabalho como fono, e a Márcia trabalha aqui como psicopedagoga. O ideal seriam sempre todas as intervenções juntas, mas a realidade, nossa realidade não é assim, mas ele conseguiu fazer a fono e a psicopedagoga. Então, a Márcia está na estrela e ajudar. Então, vocês percebem, ele consegue se expressar direitinho. Nossa, ele melhorou muito. Aí, ele era uma criança de risco, fez uma reavaliação e é disléxico. Ele ainda tem muita dificuldade, ele está no 3º ano, tem muita dificuldade. Então, agora a gente está trabalhando toda essa parte de ortografia, de compreensão de texto, de leitura. Melhorou muito a leitura, era muito decodificada, com hesitação, aí a compreensão era prejudicada, melhorou muito. Aí tem a Alice, que também veio como uma criança de risco, passou por todo o processo de alfabetização, aí já está nessa etapa, que a gente carimba, né, todas as letrinhas, com todas as vogais, aí vem, então, a letra é o B, B. Aí as sílabas, ba, be, bi, bo, bu, aí põe palavras, né, ele tem que fazer a palavrinha e o desenho. Então, B, Beatriz, e tudo ela vai falando, a pista vai me mostrando tudo. Aí aqui no bigo, ela desenhou isso, eu falava, não estou entendendo. O que é isso, Alice? Tia, é um bigo. Então, tem horas que, assim, o vocabulário, assim, ela articula bem, fala bem, mas tem palavrinhas ainda que é mais complicada, né? O bolo e o burro. Aí já começou a escrever, Alice, mas olha aqui, lembra que eu falei, inverte a palavra, sim, ela escreveu SNI, mamãe, eu te amo, uma completamente desorganizada, né? Tanto o desenho como as palavrinhas. Aqui um bilhete que ela escreveu para a mãe, né? Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Assim, a organização, a confusão terrível. Trocas, melhor por Melo, mundo, linda, rainha, ranina, fofa, vova, como um, travesseiro, nada a ver, né? E carinhosa. Então, vocês estão vendo, dificuldade com dígrafo, aglutinação, dificuldade com surda sonora, separação, omissão, toda a dificuldade. E é tão bonitinha, porque, assim, ela tem muita dificuldade, e, assim, a gente tem que, às vezes, puxar. E agora ela está fazendo intervenção online. Então, eu, antes de começar, falo, mamãe, ela está pronta? Então, a mãe me mandou essa foto, olha que bonitinha, ela já separou o livro que a gente vai ler, as palavrinhas, o caderninho, né? Ela já está alfabetizada, já está no outro sentido, no outro ponto, né? Ainda com muita dificuldade, mas, assim, ela é super feliz, faz tudo, ela só, assim, às vezes chora quando ela erra. Agora está melhorando, ela se cobra muito. Olha como está a frase dela. A família de cavalo fofoca comendo uva. O pavão usou luva com uva. A vaca fez um presente, esqueceu da fita. A fada estava com fome. Ela teve uma ideia e comeu ovo. Vocês estão vendo de novo, surda sonora, separação, aglutinação. A família fofoca dentro do avião. Omissão. A vaca fez um café, mas esqueceu do leite. A vela caiu no sofá e pegou o fogo. Vocês estão vendo como ela estava na alfabetização e como ela já melhorou. E ela ama desenhar. Então, para ficar mais leve, ela me faz a lição, a mãe me manda a lição, do que eu peço, assim, frases, historinhas, né?
e depois na aula, quando a gente vai corrigindo, ela vai desenhando. A vovó Vilma ia comer couve, mas a dentadura caiu. Violeta viu a vovó triste e deu o doce para ela. Vocês estão vendo a evolução da garotinha, né? Então, olha como ela desenha bem a dentadura, a vovó, ela de bengala. Aqui, a família de gatas fizeram um foguete. Então, a gente está começando a ver agora essa parte de tonicidade, né? Sílaba tônica, né? Mas ela melhorou, vocês estão vendo muito. E na última aula, era sobre fada, ela fez uma história de fadas. No começo, ela falava, eu não sei escrever, não vinha o vocabulário, as palavrinhas. Vocês viram, né, que é foguete, fada, tudo assim, as mesmas palavrinhas. Agora, ela não deu para eu fazer para essa aula, mas assim, uma história linda de fadas. Eu falei, então nós vamos escrever um livro com cada fadinha que você fez. É muito importante, eu acho que o professor é o principal profissional na vida dessa criança, porque ele vai perceber as dificuldades dessa criança, vai encaminhar para uma avaliação e vai receber essa criança de volta. Só que o profissional que trabalha com essa criança tem que ir na escola conversar com o professor. Eles juntos vão melhorar muito a vida dessa criança, né? A importância das instruções escolares tem sido subestimada como causa dos problemas de leitura, né? Então, muito triste quando a escola não percebe, não estimula a criança, assim, não foca nessa criança, né? Então, as habilidades que previnem problemas de aprendizagem podem ser ensinadas, deve ser ensinada cedo na escola. Seria ideal uma fono na pré-escola para ensinar essa rima, toda essa parte da consciência fonológica junto com o professor. Mas se o professor já for capacitado, se ele souber o que é dislexia ou outros transtornos, ele vai ajudar muito, vai entender o que a fono está pedindo para ele, o que a psicopedagoga está pedindo para ele, né? Porém, as instruções devem ser específicas. Caso contrário, não há melhora. Então, cada aluninho disléxico é um, né? Como evitar esse impacto emocional da dislexia, causando muitas consequências, é muito importante. A informação da dislexia, a detecção precoce, né? A intervenção, né? E a capacitação do professor. A avaliação, a intervenção tardia pode causar um sofrimento que poderia ter sido evitado. A gente vê muito isso nos nossos adolescentes e adultos. Eles chegam arrasados emocionalmente. Então, aquilo que eu falei para vocês, não existe um disléxico igual ao outro. Olha, cada um é como um floquinho de neve, né? Então, cada disléxico é um, né? Cada um tem uma diferença, tem um sintoma diferente e tem os graus de severidade, né? Não há uma terapia específica para cada disléxico, né? Então, a gente tem que trabalhar conforme as suas dificuldades e facilidades, né? E a gente tem sempre que admirar, assim, a beleza, essas facilidades, sempre estimular e nunca comparar ou com o irmãozinho, que normalmente, infelizmente, o disléxico sempre tem um irmão que é melhor que ele, né? Ou com os seus aluninhos. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu vou responder. Bom congresso para vocês. Obrigada.